Clara ajeitou o vestido azul claro diante do espelho, com as mãos trêmulas tentando domar a ansiedade que se espalhava pelo peito. Aos 42 anos, ela jamais imaginou que voltaria a vestir algo parecido com um vestido de noiva, ainda que simples e discreto, para um casamento sem amor, sem promessas, sem sonhos. Apenas um acordo. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Respirou fundo, tentando ignorar o nó apertado na garganta. Naquele salão luxuoso, as paredes cobertas de madeira nobre e quadros antigos pareciam observar cada passo dela com olhos julgadores. Havia flores brancas, orquídeas caríssimas que exalavam um perfume doce e sufocante. Era tudo bonito demais para algo tão frio. Clara nunca sonhou com um conto de fadas, mas também não pensava que sua vida seria marcada por decepções seguidas, promessas vazias e partidas sem despedidas. Aos 28, acreditou no amor de um homem que jurou largar tudo por ela, e partiu na manhã seguinte. Aos 35, investiu todas as economias para ajudar outro que dizia querer construir um futuro ao lado dela, e levou o golpe. E, agora, aos 42, ali estava ela, prestes a dizer sim a um desconhecido em troca de segurança. Eduardo Fernandes. Milionário, frio, respeitado e temido no meio empresarial. Conhecido mais pelos escândalos abafados do que pelos negócios de sucesso. Um homem cuja fama chegava antes dele. Quando ele entrou na sala, Clara sentiu o ar mudar. Alto, impecável no terno cinza escuro, cabelo ligeiramente desalinhado de propósito e os olhos. Ah, os olhos! Um verde profundo, escuro como as águas de um lago que esconde segredos no fundo. Os dois se olharam. Pela primeira vez. Um olhar longo, denso, como se um reconhecesse a solidão do outro. Clara sentiu o coração tropeçar no peito. Era só um contrato. Só um papel. Mas naquele instante, algo escapou do controle. Está pronta? Ele perguntou, a voz grave e baixa, carregada de algo que ela não conseguiu decifrar. Havia uma hesitação ali, um pedido silencioso de, não saberia dizer de quê. Ela assentiu. Estou. Mas a verdade é que não estava. E ele também não. A cerimônia foi discreta. Nenhum dos dois tinha família ali. Testemunhas pagas, funcionários discretos. O juiz de paz leu as palavras mecânicas, e Clara mal ouviu. Seus pensamentos voavam, lembrando da mãe que não via há anos, da infância humilde na casa da avó em Minas, do pai que sumiu antes que ela pudesse decorar seu rosto. E de todas as escolhas erradas que a trouxeram até ali. Quando Eduardo pegou sua mão para colocar a aliança, Clara sentiu um calafrio. A pele dele era quente, firme. O toque durou um segundo a mais que o necessário. Os olhos se cruzaram de novo. E ali estava, um lampejo. Algo quebrado por trás da muralha dele. Dor. Saudade. Culpa. Ela não sabia, mas reconheceu, porque era a mesma coisa que via no espelho. Parabéns aos noivos, disse o juiz, encerrando tudo. Os dois se afastaram rapidamente. Eduardo se voltou para falar com o assessor ao telefone, e Clara tentou se recompor. No quarto que agora seria dela, Clara sentou na cama enorme de lençóis brancos, olhando para a vista da cidade iluminada. Um luxo impensável para alguém que passou metade da vida contando moedas no fim do mês. Mas, pela primeira vez, a abundância não tinha gosto.
Ela ouviu o barulho da porta, e Eduardo entrou, largando o paletó na poltrona. Estava com o celular na mão, o rosto cansado. Amanhã cedo temos um jantar com investidores. Preciso que esteja comigo. É importante, disse, seco. Claro. Ele hesitou na porta antes de sair. Boa noite, Clara. Ela queria responder boa noite, Eduardo, mas a voz não saiu. Apenas assentiu. Sozinha, Clara se deitou, mas o sono não veio. As horas avançaram, e os pensamentos pesavam. Resolveu andar pelo apartamento silencioso, os passos ecoando no chão de mármore. Ao passar pela sala de estar, viu o celular de Eduardo em cima da mesa. A tela acendeu com uma notificação. Mensagem de número desconhecido. Você sabe que isso não vai apagar o passado. Cedo ou tarde, todos vão descobrir. O sangue de Clara gelou. Por instinto, pegou o aparelho, mas antes que pudesse ver mais, ouviu passos. Clara, a voz dele soou atrás. Ela se virou devagar, escondendo a respiração acelerada. Eu só ia pegar um copo d'água. Eduardo a olhou demoradamente. Não perguntou nada. Mas havia tensão no ar. Uma tensão cortante. Não devia andar pela casa sozinha à noite, disse, a voz baixa, como se contivesse algo. Desculpe. Eu não consegui dormir. Por um instante, os dois ficaram imóveis. E então, sem aviso, ele se aproximou. Clara sentiu o perfume amadeirado, a presença intensa. Esse casamento não precisa ser um martírio para você, murmurou, a voz grave. Ela tentou manter a firmeza. E para você? Perguntou, surpresa consigo mesma. Eduardo hesitou. Os olhos dele escureceram. Um músculo da mandíbula se contraiu. Eu já vivi coisas piores. Havia dor ali. Uma dor antiga. E ela reconheceu, o tipo de dor que não se conta, que se carrega. Naquele instante, Clara viu um homem diferente. Não um empresário arrogante, mas alguém que escondia mais feridas do que ela podia imaginar. Quis perguntar, quis saber. Mas ele se afastou. Descanse, Clara. Amanhã será um dia difícil. E saiu. No peito dela, algo se contorceu. Um medo estranho. Uma curiosidade perigosa. E uma certeza. Aquele homem guardava segredos pesados demais. Segredos que, de alguma forma, já estavam arrastando para dentro. De volta ao quarto, Clara pegou o próprio celular e pesquisou discretamente sobre Eduardo Fernandes. As matérias falavam de negócios, viagens, fortuna. Mas havia menções antigas de um acidente. Uma mulher chamada Helena. Nenhuma foto. Nenhum detalhe. O nome ficou ecoando na cabeça dela. Helena. Na madrugada silenciosa, Clara fez uma promessa a si mesma. Precisava descobrir quem era Helena. E qual a relação dela com Eduardo. Porque, naquele olhar que trocaram, havia mais do que um acordo. Havia um aviso. E um perigo. E enquanto o céu clareava, o celular de Eduardo vibrava de novo, no quarto ao lado. Clara fechou os olhos, sentindo que a vida dela acabava de mudar. E não haveria mais volta. Os dias passavam lentamente para Clara, mas dentro dela, algo corria depressa. Era como se o coração tivesse assumido o comando, ignorando os alertas da razão. A cada mensagem trocada, a cada olhar mais demorado,
ela percebia que o que sentia por Eduardo já não era apenas admiração ou aquela atração proibida que se fingia de casual. Era algo mais profundo, mais sério e mais perigoso. Eduardo, por sua vez, carregava um cansaço nos olhos que Clara só percebeu depois de semanas. Um tipo de exaustão que não vinha apenas das longas reuniões ou dos compromissos inadiáveis. Era um cansaço de quem passou a vida inteira tentando atender expectativas alheias, sufocando o próprio desejo para vestir o papel que esperavam dele. Sabe, Clara, ele começou certa tarde, os dois sentados em um canto discreto da cafeteria do hotel, onde o cheiro de café fresco tentava suavizar a tensão no ar. Às vezes eu me pergunto quem eu seria se não fosse o Dr. Eduardo Albuquerque, herdeiro dos negócios da família. Se não tivesse esse sobrenome que pesa mais do que qualquer dívida. Clara sentiu o estômago revirar. Era raro vê-lo assim, despido da pose, vulnerável. Ele fitava a xícara nas mãos, como se o café pudesse responder às angústias de uma vida inteira. E quem você queria ser? Ela perguntou, num tom baixo, quase com medo da resposta. Ele hesitou. Respirou fundo. Os olhos claros, geralmente firmes, se perderam num ponto qualquer além da janela. Eu queria ser livre. Disse, por fim. A palavra pairou no ar, densa, carregada de uma tristeza antiga. Clara soube, naquele instante, que Eduardo não estava apenas se referindo aos negócios ou à família. Era algo mais. Um vazio que ele carregava desde antes dela. E ela quis, de um jeito quase desesperado, preencher aquele espaço. Do outro lado da cidade, enquanto isso, Miriam, a chefe de Clara, observava tudo com olhos atentos. Desde o início, ela nunca confiara naquele envolvimento. Não por zelo ou moralidade, mas por algo muito mais mesquinho, inveja. Miriam havia conhecido Eduardo anos antes, em uma festa beneficente, e desde então alimentava uma obsessão silenciosa por ele. O simples fato de vê-lo se aproximar de Clara, aquela funcionária simples, discreta, lhe causava uma ira que disfarçava com sorrisos forçados e palavras afiadas. Naquela noite, quando viu os dois conversando no canto da cafeteria, inclinados um para o outro, o rosto de Eduardo mais leve do que jamais estivera no escritório, Miriam soube que precisava agir. Mas antes disso, algo inesperado aconteceu. De volta à cafeteria, Clara sentiu o celular vibrar dentro da bolsa. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, preciso falar com você. É urgente. O coração dela acelerou. Sua mãe raramente usava a palavra urgente. Um medo antigo a invadiu, uma lembrança de infância. Da última vez que ouvira isso, o pai havia abandonado a casa, deixando a mãe com 3 filhos e dívidas. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar a lembrança, mas o pavor se instalou. Eduardo percebeu a mudança no semblante dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, a voz preocupada. Ela hesitou, querendo manter aquela bolha de cumplicidade que os envolvia, mas a verdade atravessou seus lábios antes que pudesse impedir. Minha mãe, ela disse que é urgente. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, num gesto que misturava proteção e algo mais. Algo que nem ele sabia nomear. Quer ir até lá? Eu posso te levar. Clara sentiu os olhos marejarem. Ninguém, além da irmã, jamais se oferecerá a ajudá-la sem esperar algo em troca. E aquilo a desarmou. Eu agradeço, mas não quero te envolver nisso. Clara, ele disse, num tom firme, acariciando de leve a mão dela, você já está me envolvendo mais do que imagina. Ela sorriu, um sorriso trêmulo,
e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Mas naquele exato momento, Miriam surgia à porta da cafeteria. E o que viu fez seu sangue ferver. Eduardo com a mão sobre a de Clara. Os dois com os rostos próximos demais, o olhar carregado de uma ternura que ela jamais receberá daquele homem. E foi como uma faca atravessando sua vaidade. Naquela noite, Clara chegou à casa da mãe e descobriu a gravidade da situação. Dona Lourdes havia recebido uma notificação de despejo. A dívida do aluguel estava 3 meses atrasada, e o proprietário, impiedoso, dera prazo de 7 dias para que desocupassem a casa onde Clara crescerá. O mundo dela desabou. Sentada no sofá antigo da sala, as lembranças vinham como ondas. O pai indo embora, a mãe adoecida, as noites em claro trabalhando para pagar os estudos, os sonhos sempre adiados. Eduardo enviou várias mensagens naquela noite. Queria saber como ela estava. Queria ajudar. Mas Clara, sufocada, ignorou todas. No dia seguinte, Miriam a chamou na sala. O tom era calmo demais. Um veneno doce. Clara, precisamos conversar, disse, cruzando as pernas, o olhar cortante. Eu vi vocês dois ontem. E, acredite, querida, seria uma pena se certas imagens caíssem na caixa de entrada de alguém da diretoria. Clara gelou. O coração disparou. As mãos tremiam. Você está me ameaçando? Eu. Imagina, Miriam sorriu, amarga. Só estou te dando a chance de pensar bem no que está fazendo. Ele não é para você, Clara. E no final, adivinha quem vai pagar o preço? Você. Clara sentiu o sangue sumir do rosto. Saiu da sala atordoada, sem saber se sentia mais raiva ou medo. Naquela mesma tarde, Eduardo apareceu no hotel, com os olhos cansados e uma expressão tensa. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, já adivinhando a resposta. Ela hesitou. Queria contar tudo. Queria jogar-se nos braços dele e pedir que a tirasse daquela situação. Mas anos de abandono ensinaram Clara a não depender de ninguém. Nada que você possa resolver, Eduardo. Ele tocou o rosto dela, o olhar suplicante. Me deixa tentar, Clara. Por favor. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era o momento. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Miriam surgiu no corredor, olhando-os como quem saboreava a desgraça alheia. Está tudo bem aqui? Perguntou, forçando um tom inocente. O silêncio pairou. Clara afastou-se um passo de Eduardo. E ele entendeu, mais pelo olhar dela do que pelas palavras não ditas, que havia algo mais ameaçador naquela história. Mas o pior ainda estava por vir. Horas depois, Clara recebeu uma mensagem anônima no celular. Se continuar com ele, todos vão saber quem você é de verdade. O corpo dela gelou. A vida, que começava a ganhar um tom de esperança, mergulhava outra vez na escuridão. E ali, diante da janela do pequeno apartamento, Clara jurou a si mesma que não se entregaria fácil, que enfrentaria quem fosse, mesmo que o preço fosse o próprio coração. Mas ela ainda não fazia ideia do quanto Eduardo também estava preso em correntes invisíveis, e do segredo que ele escondia sobre o passado. Um segredo capaz de destruir tudo. Clara não conseguia dormir. As horas se arrastavam no relógio antigo da sala, e cada badalada parecia ecoar dentro dela como um aviso sombrio. O rosto de Eduardo vinha à sua mente repetidas vezes, aquele olhar que ora parecia sincero, ora carregado de algo que ela não sabia nomear. Um misto de ternura e mistério. Desde que se casaram,
Clara percebia pequenos gestos, silêncios pesados, olhares desviados. Como se houvesse algo ali, enterrado entre eles, que nenhum dos dois tinha coragem de tocar. Decidida a não viver sob uma mentira, ela resolveu buscar respostas. Talvez fosse loucura, talvez medo, ou pura sobrevivência. Clara sabia que amar demais podia ser perigoso, e ela já tinha aprendido isso da pior forma no passado, quando entregou seu coração a quem só queria usá-lo. Ainda sentia as marcas daquele abandono, de um homem que prometeu o céu e a deixou sozinha numa chuva gelada, sem sequer olhar para trás. Desde então, jurou nunca mais se perder nos olhos de ninguém. Mas Eduardo era diferente, ou pelo menos ela queria acreditar que fosse. Na manhã seguinte, Clara vasculhou o antigo escritório da mansão, um cômodo onde Eduardo raramente permitia que ela entrasse. Havia ali uma sensação de coisa inacabada, de história interrompida. Quadros antigos, papéis desbotados e uma coleção de livros que ninguém mais tocava. No fundo da sala, uma caixa de madeira escura chamou sua atenção. Estava trancada, mas a chave descansava, irônica, sobre a escrivaninha. O coração de Clara batia descompassado enquanto seus dedos hesitavam sobre a tampa. Parte dela queria abrir, parte queria fugir. Lembrava das palavras da mãe, ainda menina. Quem procura demais, Clara, acaba achando que não quer. Mas era tarde para recuar. Ao abrir a caixa, ela encontrou cartas antigas, amareladas pelo tempo, escritas com uma letra elegante e feminina, assinadas por alguém chamada Helena. Clara sentiu o nome queimando em suas mãos. Leu a primeira carta devagar, quase como se as palavras pudessem machucá-la. Meu amor, ainda sinto seu perfume em meu travesseiro. A vida sem você é um castigo diário. Diga-me que um dia voltará para mim, Eduardo. A dor apertou o peito de Clara como uma mão invisível. Quem era Helena? Uma antiga namorada? Um amor proibido? Uma paixão enterrada? As perguntas ecoavam como trovões dentro dela. Cada carta revelava mais dessa mulher, que parecia ter amado Eduardo com uma intensidade que beirava a obsessão. Falava de encontros secretos, promessas sussurradas ao pé do ouvido, planos de fuga. E, numa delas, uma frase que fez as pernas de Clara fraquejarem. Prometa que um dia, quando estiver livre, seremos só eu e você. Esse casamento, ele nunca precisará saber. O sangue de Clara gelou. Que casamento era esse? Quem não deveria saber? Ela leu e releu, como se pudesse arrancar mais sentido das palavras. As mãos tremiam. Naquele instante, a porta do escritório rangeu. Clara! A voz de Eduardo veio baixa, quase hesitante. Ela se virou, sentindo-se como uma criança pega em flagrante. O que você está fazendo aqui? O silêncio se estendeu entre os dois, pesado, sufocante. Eu só. Clara tentou se explicar, mas a garganta estava seca. Quem é Helena, Eduardo? Ele empalideceu. Por um breve momento, Clara viu nos olhos dele um medo genuíno, uma sombra que nunca havia notado antes. Eduardo se aproximou devagar, como quem teme que um movimento brusco possa despedaçar tudo. Onde você achou isso? A voz dele saiu áspera. Clara não respondeu. Apenas estendeu as cartas. Eduardo pegou os papéis, passando os olhos rapidamente sobre eles, e então os jogou de volta na caixa. É coisa do passado, Clara. Não importa mais. Mas para ela, importava. Como não importa?
Você me pediu em casamento, me fez acreditar que isso tudo era verdadeiro. E agora descubro que havia outra. Que você prometeu. A voz dela falhou, embargada pela dor. Eduardo esfregou o rosto, como se quisesse apagar os próprios erros. Eu tinha meus motivos. Motivos. Que motivos justificam isso? Ele hesitou. Podia ver as lágrimas se acumulando nos olhos de Clara, e isso feriu mais do que qualquer acusação. Eu não podia escolher, Clara. Eu fui forçado. A confissão pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu o estômago revirar. Forçado. Por quem? Mas antes que Eduardo pudesse responder, o mordomo da casa, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, apareceu à porta com um envelope na mão. Perdoem a interrupção, senhor Eduardo, senhorita Clara, mas isso acabou de chegar. Disseram que era urgente. Eduardo pegou o envelope e, ao ver o remetente, empalideceu ainda mais. As mãos dele tremiam enquanto abria. Clara se aproximou. A tensão entre eles era quase palpável. Dentro, havia um documento antigo, com marcas de água e um brasão familiar. Clara conseguiu ler o título antes que Eduardo tentasse esconder. Certidão de nascimento. Helena Duarte de Albuquerque. O mundo de Clara parou. O sobrenome era o mesmo da falecida primeira esposa de Eduardo. Mas a certidão não era de anos atrás. Tinha data recente. Um detalhe chamou sua atenção. No campo pai, estava escrito Eduardo Alencar. Ela olhou para o marido, o peito arfando. Você teve uma filha? Eduardo não conseguiu negar. Os olhos dele se encheram de lágrimas contidas. Clara, eu preciso te contar a verdade. O silêncio que se instalou foi tão denso que a casa inteira pareceu suspirar junto. Clara sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. A cabeça girava. Uma filha. Como ele nunca contou. E por que aquele nome voltava agora, como um fantasma para assombrá-los? Por favor, não vá. A voz de Eduardo era um pedido desesperado. Mas Clara já estava de costas, andando pelo corredor como se fugisse do próprio coração. Ela precisava sair dali. Respirar. Entender quem era aquele homem com quem dividia a cama, e que segredo era esse que ameaçava destruir tudo que ainda restava deles. No jardim, o vento frio da noite cortava sua pele, mas a dor que sentia por dentro era mais gelada. Cada palavra, cada silêncio de Eduardo agora ganhava um significado novo, mais sombrio, mais doloroso. E, em meio à escuridão, Clara viu uma figura parada próximo ao portão. Uma mulher. De longe, não conseguiu distinguir o rosto, mas havia algo de familiar naquele jeito de segurar o xale. Quando a desconhecida percebeu que era observada, virou-se e desapareceu entre as sombras. Clara sentiu o estômago gelar. Quem era aquela mulher? E por que, no fundo do peito, ela tinha certeza de que era Helena? O destino acabava de reabrir feridas antigas. E Clara sabia, nada mais seria o mesmo. A noite tinha caído sobre a mansão feito um manto pesado, abafado, como se até o ar estivesse carregado demais para se respirar. As janelas altas estavam fechadas, mas o vento insistia em soprar pelas frestas, fazendo as cortinas de linho branco dançarem de forma quase ameaçadora. Clara, debruçada sobre a penteadeira, tentava controlar a respiração. O rosto pálido, os olhos marejados. As mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o colar antigo que pertencia à mãe, um dos poucos objetos que ainda conectavam com o passado que,
por tanto tempo, tentou esquecer. Do outro lado da casa, passos firmes e apressados ecoavam pelos corredores de mármore. Eduardo vinha como um vendaval, a mandíbula cerrada, os olhos faiscando. Ele sabia. A verdade havia chegado até ele de maneira cruel, pelas mãos de quem menos esperava. E agora, tudo o que restava era o confronto. Clara ouviu o som da porta se abrindo com violência. O coração disparou. Então é isso? A voz de Eduardo cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Era isso o tempo todo, Clara? Você mentiu para mim. Para minha família. Para essa casa. Ela se virou devagar, os olhos fixos nos dele, sentindo um nó se formar na garganta. Eduardo, eu posso explicar. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Ele avançou alguns passos, a respiração pesada. Explicar? Explicar o quê? Que você se aproximou de mim com segundas intenções. Que tudo isso, ele gesticulou, apontando para o ambiente ao redor, foi uma farsa. As palavras cortavam fundo. Clara sentiu o estômago se revirar. Tinha se preparado tantas vezes para aquele momento, ensaiado mentalmente justificativas, mas nada preparou para olhar nos olhos de Eduardo e vê-lo tão ferido. Eu nunca quis te machucar, ela disse, a voz embargada. Eu só queria ter uma chance. Só queria fugir de tudo que vivi. De tudo que fizeram comigo. Eduardo riu, mas era um riso amargo, sem nenhum vestígio de humor. Fugir. E você achou que a melhor maneira era se esconder dentro da minha vida? Dentro da minha casa? O passado de Clara, que por tanto tempo ficou enterrado, começou a emergir como ondas violentas. Ela se lembrou das noites que passou no pequeno quarto de pensão, fugindo de um pai violento e de uma mãe ausente, marcada por decisões erradas. Da promessa feita à irmã, antes que a doença a levasse. Um dia eu vou ter o que a gente nunca teve, Luísa. Um dia eu vou ser alguém. Eu não queria isso, Eduardo. Juro por Deus, eu só queria um recomeço. E para isso precisava esconder de mim quem você era. Quem está por trás de você? Os olhos dele arderam, e a raiva deu lugar a uma dor crua. Você sabe o que essa descoberta fez comigo? Com a minha confiança? Com a empresa? Ela recuou um passo. O nome que ele não ousava dizer pairava no ar. Havia mais segredos naquela sala do que paredes poderiam esconder. Eduardo, eu nunca estive contra você. Nunca. Hesitou, fechou os olhos, buscando coragem. Eu precisava me proteger. A distância entre os dois parecia insuportável. Clara queria tocá-lo, dizer que tudo que viveram tinha sido verdadeiro, que as noites de conversas, os passeios discretos, os momentos em que ele ria de coisas simples, tudo aquilo era real. Mas Eduardo estava erguendo muros, e ela não sabia como derrubá-los. Proteger de quem? Clara? Ele gritou. De mim. As lágrimas dela finalmente cederam, deslizando pelo rosto. Do mundo. De tudo que sempre tentou me destruir. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, nervoso. Havia anos que não sentia o peito tão sufocado. Nem quando o pai partirá sem deixar vestígios, deixando a mãe sozinha para cuidar de tudo. Nem quando viu a empresa à beira da falência pela primeira vez. Mas aquilo era diferente. Eu te dei tudo, murmurou. Tudo que eu podia. E você me devolve isso. Silêncio. Então, como se reunisse forças das profundezas de sua dor, Eduardo se aproximou mais. Os olhos se encontraram.
E, por um instante, ambos puderam enxergar ali tudo o que havia de bom e ruim naquela relação. A paixão, o medo, a culpa. A empresa está à beira do colapso. Clara. Você sabe disso. A voz dele agora era mais baixa, mas carregada de um peso que quase podia ser tocado. E a única forma de resolver é se a gente continuar junto. Pelo menos, em aparência. Ela regalou os olhos. Você está me propondo um acordo? Sim. Um casamento de fachada. Você se torna oficialmente minha esposa e, em troca, eu protejo você. E a empresa se salva. Clara sentiu as pernas vacilarem. Aquilo não era amor. Era chantagem emocional. Mas uma parte dela, aquela parte que ainda sonhava em ser alguém, em não mais depender da caridade alheia, hesitou. Isso não é certo, Eduardo. Certo. Nada mais é certo. Clara. Ou você aceita, ou some da minha vida e arca com as consequências. Os olhos dela brilharam, o rosto lavado pelas lágrimas. Eu preciso de um tempo para pensar. Ele se aproximou tanto que ela pôde sentir a respiração quente dele, carregada de rancor e desejo contido. Você tem até amanhã de manhã. E então, num gesto brusco, Eduardo saiu, deixando a porta bater com força. Clara ficou ali, sozinha, os joelhos falhando, o peito dolorido. As palavras dele ecoavam. Um casamento de fachada, ou desapareça. O vento voltou a soprar, e a noite parecia mais escura do que nunca. De repente, um celular vibrou sobre a penteadeira. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei quem você é, Clara. E sei de tudo que fez. Nos encontraremos em breve. O medo cortou o ar como uma lâmina invisível. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Quem poderia ser? Quem mais sabia do passado dela? E por que agora? A noite que já parecia interminável, acabava de se tornar ainda mais sombria. A noite caía lenta sobre a fazenda dos Montenegro. O céu tingido de tons alaranjados e lilazes anunciava o fim de mais um dia, mas dentro do coração de Clara, tudo parecia apenas começar. Ela caminhava pelo jardim, as mãos trêmulas tocando as pétalas das flores que pareciam testemunhas silenciosas de seu tormento. Cada passo ecoava no silêncio da noite, misturando-se ao canto distante dos grilos e ao farfalhar das folhas. Clara se deteve diante do velho caramanchão onde, há anos, costumava se esconder para chorar as dores da infância. Ali, quando tinha apenas 12 anos, ouviu pela primeira vez sua mãe sussurrar para uma amiga que Clara jamais seria forte bastante para enfrentar a vida. Essas palavras, como farpas, haviam se cravado em sua alma, moldando a mulher desconfiada e arredia que se tornará. Respirou fundo. Eduardo estava ali perto. Sentia. Era como se o ar ao redor denunciasse sua presença. E, de fato, quando se virou, ele estava a poucos passos, as mãos nos bolsos, o olhar sombrio, como quem carrega o peso de um passado que não consegue deixar para trás. Clara. A voz dele soou baixa, rouca, como se cada sílaba fosse uma luta. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados, mas com a altivez de quem lutava contra as próprias emoções. O que você quer, Eduardo? Perguntou, tentando soar firme, mas a voz falhou na última palavra. Ele hesitou, passou a mão pelos cabelos, como fazia sempre que precisava ganhar coragem. Quantas vezes na juventude aquele mesmo gesto o acompanhará antes de encarar o pai severo, antes de ouvir da mãe, em seu leito de morte, que ele nunca seria digno de amor verdadeiro.
Eu não consigo mais, Clara. Fingir que isso aqui, apontou entre os dois, é só um acordo. Eu tentei. Eu juro que tentei. Clara sentiu o peito apertar. Quis gritar, mandá-lo embora, protegê-lo de si mesma, mas as palavras não vieram. Apenas o silêncio, que pesava mais do que qualquer acusação. Você sabia desde o início que isso era um jogo perigoso, ela sussurrou. Um casamento de fachada, um teatro para enganar a todos. E agora quer o quê? Que eu acredite no seu amor de repente. Que eu esqueça o que você fez. Eduardo se aproximou, os olhos fixos nos dela. Havia dor ali. E culpa. Tanta culpa. Por anos, Eduardo carregara um segredo que o corroía por dentro. Na juventude, ele fora o responsável indireto pelo acidente que tirara a vida do irmão mais velho de Clara. Um racha de carros, uma aposta inconsequente, e o destino cobrara um preço alto demais. Ela ainda não sabia. Mas ele, sim. E aquilo destruía um pouco mais a cada olhar de desconfiança que Clara lhe lançava. Eu não espero que você esqueça. Nem que me perdoe. A voz dele tremia. Só quero que saiba que eu me apaixonei por você, Clara. E se isso for um castigo, que seja. Eu mereço. O silêncio caiu novamente. Mas desta vez carregado de eletricidade, de sentimentos represados, de verdades não ditas. Clara recuou um passo. O coração batia tão forte que ela temia desmaiar. Tudo o que mais desejara na vida era ouvir aquelas palavras, e agora que as tinha, doíam. Porque não sabia se podia acreditar. Porque o medo da dor era maior do que a promessa de felicidade. Eu tenho medo, Eduardo, confessou, a voz embargada. Medo de me entregar, de me machucar de novo. A vida me ensinou a desconfiar de tudo e de todos. Até de mim mesma. Ele se aproximou mais um passo. Estavam tão perto que ela podia sentir o perfume amadeirado dele, misturado ao cheiro das flores noturnas. Me deixa tentar, pediu, baixinho. Nem que seja para você descobrir que não quer. Mas me deixa tentar. Os olhos dela se fecharam por um instante, como se buscasse forças. Uma lágrima solitária deslizou pela face. Eu não sei se consigo, Eduardo, murmurou. Então deixe eu tentar por nós dois. Foi nesse momento que a governanta, Dona Nena, surgiu às pressas, o rosto pálido. Clara, você precisa vir agora. É o seu pai, ofegava, a voz trêmula. O mundo pareceu girar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O que aconteceu? Gritou, o desespero estampado no rosto. Ele passou mal. Está na sala. Chamamos o doutor, mas Dona Nena não conseguiu terminar. Clara disparou em direção à casa, o coração em disparada, Eduardo logo atrás. Ao chegarem, encontraram o patriarca, seu Joaquim, pálido, suado, respirando com dificuldade. Minha filha, murmurou ele ao vê-la, estendendo a mão trêmula. Clara se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas agora abundantes. Eu tô aqui, pai, tô aqui. Ele assegurou com força, como se a vida dependesse daquele toque. Não deixa eles destruírem tudo, disse, com esforço. Promete que vai lutar pela nossa família, pelo amor verdadeiro. Essas palavras, vindas de um homem que sempre fora duro, quase cruel, atingiram Clara como um golpe. Ela olhou para Eduardo. Ele a encarava, e naquele instante ela percebeu que ele também era parte dessa promessa.
que o amor verdadeiro, como o pai dissera, não era feito de perfeições, mas de coragem. O doutor entrou às pressas e pediu espaço. Clara se afastou, o peito em chamas, e Eduardo a amparou. Ela chorou em silêncio, pela primeira vez permitindo-se sentir. Permitir-se ser frágil nos braços dele. Eu fico, murmurou, olhando para ele. Mas se mentir de novo, Eduardo, eu acabo com você. Ele sorriu, com os olhos marejados. Eu sei. E ainda assim, eu escolheria você. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. O doutor, sério, olhou para Clara. Ele quer vê-la sós. Clara entrou no quarto, sem saber que ali, no leito de morte, seu pai revelaria um segredo que mudaria tudo. Algo que ligava Eduardo ao passado mais sombrio da família Montenegro, e que colocaria o amor recém-nascido em risco. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. E você? Acredita que um amor nascido da mentira pode sobreviver à verdade? Comente. Eu quero saber o que faria no lugar da Clara.